Como você tem tirado o teu tempo para o nosso Deus, que é o nosso Pai. Amém? Eu vou começar a ler. E em 1 João 2:28 fala: filhos de Deus. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Já que vocês sabem, Cristo sempre fez o que é correto. Amém, igreja? Devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Vejam como é grande, vejam, amados, como é grande o amor do Pai por nós. Do Pai, como é grande o amor dele por mim e por ti. O seu amor é tão grande que somos chamados de filho de Deus e somos. De fato, seus filhos, somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. Amém, igreja? E por isso que o mundo não o conhece, pois não conheceu a Deus. Se eu não conheço a Ele, eu não posso ser chamado de, não posso chamar Ele de pai, né? Mas se eu conheço a Ele, eu sou filho. Amém? Mas tem uma caminhada aí para nós frisar que somos filhos, amém? Tem um processo. E por isso que o mundo não conhece, por isso não conheceu Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus. Mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto. Quando Cristo aparece, ficamos parecidos com Ele. Amém? Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica a si mesmo, assim como Cristo é puro. Amém, igreja? E lá, vou lá para o 7. Meus filhinhos, não deixe que ninguém o engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto, e quem continua pecando, pertence ao diabo, porque o diabo é que peca desde a criação do mundo. Esse é um texto bem claro, amados. Ele por si, ele já se explica. Quem é o filho de Deus não continua pecando. É para nós, amados. Se nós se diz filho de Deus, nós temos que abandonar tudo aquilo que é pecado. Porque a vida de Deus, porque a vida que Deus dá, permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai. Então, aquela vida de pecado nós temos que deixar. E lá, mais na frente, fala: quem não faz o que é correto, ou não ama o seu irmão, não pode se dizer filho de Deus. Aí você vai fazendo a sua reflexão, se você tem sido filho. É para nós, igreja. Amém? Lá no 11, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nós amemos uns aos outros. Amém? Aí eu vou lá para o 17. Vou lá para o 18, aliás. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente... Quem é os filhinhos? Nós. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversas. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações.
Não basta eu falar de lábios, eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. E as minhas ações? Eu vou demonstrar, posso falar, mas vai ser demonstrado mesmo através das minhas ações diariamente. Só hoje no culto? Não. Sabe por quê? Porque hoje eu estou aqui vendo a irmã Luciana, o pastor Edivantes, vocês aqui, vocês estão me vendo. E quando eu estiver na minha casa, na rua, no meu trabalho, sabe quem está me vendo? Meu Pai. Ele está vendo as minhas ações. Ele está ouvindo as minhas palavras. Ele está vendo a minha intenção. Porque Ele é aquele que sonda os meus pensamentos e sabe o que eu guardo no meu coração. O que eu quero dizer, se nós somos filhinhos, nós temos que abandonar o pecado. Tanta coisa que nos faz pecar, né? Até um pensamento, até um olhar, até a nossa face, quando ela faz assim uma expressão, amados, ela nos faz pecar. E é coisas que nós deixamos passar, né? E Deus, Ele me chama à intimidade. Ele me chama à intimidade. Ele me chama de filho. Ele é meu Pai. Mas para mim, ter uma vida com esse meu Pai, eu tenho que renunciar. Aquele grande dia que eu levantei a mão e falei, Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Sabe o que você falou? Único e suficiente. Precisa falar mais alguma coisa sobre isso? Único, Ele é único. E Ele é o suficiente para mim. Amém, igreja? E eu preciso deixar aquele velho eu, né? Aquelas minhas vontades, aquela vontade que eu tenho que deixar as minhas práticas, aquilo que não agrada a Deus, porque eu, para ter intimidade com Deus e não pecar, eu tenho que ter um relacionamento constante com Ele. Eu tenho que ter intimidade com Ele. Isso depende de mim. A minha intimidade dele vai depender de mim. A intimidade do Tiago com Deus vai depender dele. Vai depender do pai e da mãe dele, amados? Ele. Vai depender do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu filho. Vai depender de mim. Amém? Então nós temos que entender. E para mim ter esse relacionamento com Ele, essa intimidade, eu vou ler lá em Lucas 9:23, né? Que o Senhor fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. E no 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que se por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O que quer dizer aqui? Quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu filho, negue-se a si mesmo. Sabe aquela velha criatura, quando você levantou a mão? Venha como está. Venha ao Pai como está. Mas eu tenho que ir lançando fora aqueles meus desejos carnais, aquelas minhas vontades carnais, e andar dentro da vontade do Pai, aquilo que Ele me ensina através da palavra dele. E para mim ter intimidade, eu tenho que ter uma leitura
diária. Amados, se vocês não fazem isso, comece a fazer e você vai ver a diferença em ti. Às vezes você quer mudança dentro da sua casa, no seu trabalho. Cadê a sua mudança? A palavra do Senhor é o evangelho de cruz. O que é evangelho de cruz? De renúncia, não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Quando Ele enviou Jesus Cristo naquela cruz, Ele renunciou à vontade dEle, para fazer a vontade do Pai. E hoje, não é diferente na minha vida e na tua vida. Negue-se. Qual é aquela vontade que você tem, que você sabe na palavra dele que não é de Deus? Aprenda a orar, a falar com Deus, a ter comunhão. Nós temos o livre acesso. Eu não me canso de falar que eu e você somos privilegiados, porque nós temos acesso à palavra do Senhor, que é o livro completo, como vai começar a falar na escola dominical. É completo, amados. Tudo que nós precisamos. O nosso único Salvador, único Salvador, nos fala aqui através dessa palavra. Ele é o suficiente. Olha, a palavra dele aqui, tudo que eu preciso está aqui, é o suficiente, a Bíblia. É o suficiente. Isso aqui é tesouro. O Senhor falava comigo: filha, estão querendo tanto de mim, me pedem tanto, mas não negam-se a si mesmo. Aquele que quer ganhar a sua vida, como é que eu quero ganhar a minha vida? É quando eu quero fazer a minha vontade. É quando eu quero fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, que Deus tem me ensinado, não faça. Quando eu não estou obedecendo a Deus. Mas na hora de pedir, eu quero isso, Senhor. E a desobediência. Quando a gente aprende a obedecer, a negar a nossa vontade, o nosso eu, a nossa vida de pecado, Deus nos garante a salvação eterna. E nós estamos aqui de passagem, mas nós estamos aqui, o Senhor falava, tão preocupado só com o seu eu, só com a sua vontade. E onde é que fica a vontade do Senhor, que a gente ainda louva? Seja feita a vontade dEle. Senhor, faça a tua vontade. E muitas vezes quando Ele começa a trabalhar, a fazer a vontade dEle, nós começamos a murmurar. Nós começamos a falar, nós pedimos, Senhor, a mudança do meu filho, Senhor, a mudança do meu marido, Senhor, a mudança do meu pai, do meu irmão. E a gente ainda quer, e o Senhor falava assim: filha, estão querendo um lugar de pai, mas são filho. Filho, ele pode pedir, mas ele tem que esperar e ele tem que fazer por onde receber. Não é assim com nossos filhos de casa, certo? Você não quer que seu filho obedeça a você? O nosso pai é do mesmo jeito. E nós queremos para ontem, e nós ainda faz uma novela: Senhor, eu quero a mudança do meu marido, do meu filho, eu quero isso. Aí faz aquela novelinha. Só que Deus é mistério, Ele faz, mas é do jeito dEle, na hora dEle. E quando Ele vai trabalhar, aceite o trabalho dEle. Não começa a murmurar e nem põe sua mão, não. Deixa na mão dEle. O papel do filho, pode até pedir, mas tem que esperar. E é do jeito que ele quer. Porque o jeito que Ele trabalha é perfeito. Porque Ele é o Deus soberano, o nosso Pai, o nosso Deus Pai. Ele sabe trabalhar. Nós pedimos, é dependente dEle, e muitas coisas nós queremos ensinar a Ele. O Senhor fala, tem tantas orações que o povo quer me ensinar. O filho quer me ensinar. Então, quando nós pedimos, amados, por isso que Ele fala que muitas orações não é atendida. Porque muitas vezes você é magoado, você quer que ainda Deus vá lá naquela causa e faça algo com aquela pessoa. Isso é de Deus, amados? O que Deus ensina? A amar. Lá em Lucas 6, quem quiser ler, é tremendo. Lá a partir do verso 27 até o 45, que eu me lembro. Ali Deus me ensina a orar
pelos meus inimigos, a abençoar o que me amaldiçoa, e se alguém bater numa face que eu dei a outra, e com a mesma medida que eu medi o meu irmão, eu vou ser medido, se eu julgar, eu vou ser julgado. Ele nos alerta. E o que nós faz? Nós julga. O que o Senhor nos ensina? A amar. A pagar o mal com o bem. Lá em Gálatas 6, lá no versos 9, que ele fala que não nos cansemos de fazer o bem. Isso é que Deus ensina para o Filho dele. Sabe por quê? Porque está aqui tudo. Ele nos ensina através de Jesus Cristo. E ele nos ensina a ser exemplo como ele foi. Como é que eu vou ser exemplo? Ele fala que nós venhamos ser luz por onde nós passar. Como é que eu vou ser luz? Se eu estou julgando, se eu não estou amando o meu próximo. É aquele amor incondicional, amado, que ele me ensina. Não é aquele amor de filho para pai, de filho para sobrinho, de marido para esposa. Não é esse amor, não. É aquele amor incondicional. Eu não tenho condição, aos meus olhos naturais, de amar essa vida. Como Deus, se Ele for olhar para a nossa vida, para o nosso pecado, Ele vai nos amar? É uma decisão. Deus nos ensina, é uma decisão. Eu tenho que escolher amar. Amar só o meu filho erra e eu continuo amando ele, né? É assim que Deus faz com nós. Quem tem filho sabe, o filho erra, mas o pai continua amando. O pai abre mão do filho e assim é Deus conosco. Amém? E Ele quer que nós sejamos assim com o próximo. Quando o seu filho sente dor, você sente dor 2 vezes. Quando acontece algo com seu filho, você fica aflita, descontrolada, dependendo da situação. E o nosso Deus, Ele se entristece, Ele fica triste. Quando acontece algo com nós, quando nós não obedecemos, o Espírito Santo de Deus se entristece. Nós cobramos do nosso filho, o nosso Deus Pai. Ele quer obediência também, como nós queremos dos nossos filhos. E é renúncia, o Evangelho é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de cruz. Todo dia eu vou ter que renunciar, eu vou ter que negar a mim mesmo, eu vou ter que perder a minha vida mundana, a minha vida de pecado, por amor de Cristo. Aí eu vou ter vida, eu vou ter salvação, quando eu renunciar todas as minhas vontades. E o que nós temos renunciado? Tem coisas que a gente faz e sabe que não agrada a Deus. Vamos começar a renunciar. Se não tem mudança de vida, o que eu estou fazendo aqui todo domingo? O que eu estou fazendo aqui toda quarta? O que eu estou fazendo na oração de mulheres, na oração de homens? Se não está tendo mudança em mim, se eu não estou sendo exemplo, se eu não estou sendo diferencial dentro da minha casa, como mãe, como pai, como filho, se eu não estou sendo um diferencial na escola, no trabalho, por onde eu passo. E para mim ser o diferencial, eu vou ter que negar a mim mesmo. Eu vou ter que ser uma nova criatura, um novo filho. Nascer de novo. E eu estudando a palavra, me levou lá em Nicodemos, né? Que Nicodemos pensava que tinha que entrar para a barriga da mãe. Não é, filha. É nascer de novo nas ações. Eu errei aqui, mas eu vou fazer novo, porque eu sou filho de Deus. E Deus me ensina a fazer o que é correto, como está falando aqui. E se eu não fizer o que é correto, eu sou filho de Deus? Aqui na palavra que eu li está falando que não. Quem faz o que não é correto, ele fala. É filho do diabo. Nós estamos buscando o Senhor e nós temos que se deixar ser transformado. Como é que eu vou
chegar, deixar, Senhor, estou aqui, ó Senhor. E nós somos falhos, amado, todo dia. Nós ali na vigilância, o Senhor fala, vigiai e orar. Mas não é vigiar a vida do vizinho, da vizinha, é a nossa. Examine, pois, se o homem a si mesmo. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que orar, mas eu tenho que vigiar as minhas ações. Eu estou fazendo aquilo que Deus tem me ensinado, através da palavra dEle, através dos mandamentos dEle. Mas ainda é tempo, amados. Muita coisa. Eu li aqui a palavra e falei, Jesus, como eu preciso de tanta mudança. E o Senhor me trouxe lá na mente. Eu vim pelos pecadores e não pelos sãos. E a gente, aí ele me trouxe mesmo, é para nós. A gente que está dentro da igreja, veio lá em pecado. O Senhor veio pelos pecadores. E nós não temos pecado, não? Como aquela mulher adúltera, que foi tanto jogar a pedra se achando que não tinha pecado. E o Senhor falou para ele, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É para nós, amados. Nós estamos aqui buscando um aperfeiçoamento. E é difícil. Ah, porque eu tenho o gênio assim. Mas o nosso Deus é humilde e manso. E Ele me ensina a eu e a você ter humildade e mansidão. E quando eu começo a buscar intimidade em oração, em adoração e na leitura, amados. Eu não vou mentir, quando eu comecei a minha caminhada, eu só gostava de ler Salmo. Era lá no Salmo que eu me achava. Mas eu vou te falar, Deus, Ele tem feito algo na minha vida, porque eu falo, Senhor, eu quero. Eu quero ter sede, é necessário você querer. Eu quero ter sede de ler a tua palavra. Fala com o papai. Lá em Mateus 6,6, você pode falar com o papai em secreto. Aquilo que você quer, aquilo que você quer que ninguém saiba, mas para o pai. Como diz lá em Isaías 59, a mão dele não está encolhida, amados, para os filhos dele, e nem ouvidos agravados, para que não possa te ouvir, e nem a mão encolhida dele, para que possa te salvar. A mão dele está, assim, venha, filho. Esse é o nosso Pai, e Ele quer o melhor para mim e para ti. E o Pai, Ele corrige, e o Pai dá puxão de orelha. Sabe por quê? Porque Ele ama. E Ele quer o melhor para o filho dele. E assim é o nosso Pai que está no céu. Ele quer o melhor para nossas vidas. E Ele nos chama. Nos chama. E nos corrige. E nos exorta. Porque nos ama. Não fica triste não. Quando alguém te chamar a atenção, isso não está certo. Igual o filho. Fica alegre. Sabe por quê? Porque Ele quer te ver lá na glória. Porque Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Que adora Ele em espírito e em verdade. E para mim adorar Ele em espírito e em verdade, eu tenho que renunciar à minha vida de pecado. Para fazer a vontade dEle. Para fazer o que Ele me ensina através da palavra dEle. Amém, igreja? E eu vou ler lá em Provérbios 10:1, fala, o filho sábio é a alegria do pai. Quem é esse filho sábio? O que obedece, o que ora, o que se prostra, o que clama, o que lê a palavra dEle. Em Êxodo 20:12, fala, honra o teu pai e a tua mãe, e serão-lhe acrescentados anos de vida. Nós honramos o pai e a mãe daqui da terra, e ainda mais eu honrando, dando honra ao meu rei, ao meu pai, ao meu redentor, aquele que vive e reina. Eu dando honra para ele com a minha obediência, andando corretamente. Como é que não vai ser, amados? Ele faz
Quando a gente faz o que agrada o Senhor, quem é beneficiado somos nós. Aí o Senhor falava, estão correndo atrás de tanta coisa, que as traças vai comer, que o ladrão vai levar, e não vai poder levar lá para o céu. E o Senhor falava, sabe o que vai poder levar para lá? As boas ações. Se você tem uma casa de tantos, um carro de tantos, isso não vai acrescentar nada lá não. Porque você ganha tanto, o seu salário é tanto, isso não vai acrescentar nada lá não. O que vai acrescentar é o amor que você vai dar para o seu próximo. Aquele amor incondicional, isso aí vai contar lá. E fala que tudo vai perder, né? Quem fala em línguas, a palavra, mas o amor vai permanecer. Aí quando eu lendo assim, eu falei, Jesus, então lá é tudo amor, porque Deus, Ele é o próprio amor. E Ele nos ensina a amar incondicionalmente, como eu já falei. É aquele amor que nós não merecemos, é esse amor que nós vamos dar para esses aí fora. É esse amor. E eu vou andar conforme a palavra do Senhor, as leis dele. Eu vou amar, eu vou estar pronto a perdoar, eu vou obedecer. É isso que o Senhor quer de mim e de ti, como os filhos amados. E ele fala lá em Mateus 7, versos 13: entrai pela porta estreita. Sabe quem é essa porta estreita? É ele. Porque sempre nós temos que ter renúncia. E o Senhor falava em muitos, o meu evangelho é de cruz, e muitos querem estar só na sombra da cruz, não quer carregar a sua cruz dia a dia. E o verdadeiro evangelho é carregar a sua cruz e eu a minha, e fazer o que Ele me manda, e obedecer a Ele, em nome de Jesus. Amém? E lá em Hebreus 12, 10, parte B, fala ainda, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. O Senhor fala para a gente ser santo como Ele é santo. Amém, igreja? Quando Ele me convida a ser santo, como Ele é santo, é fazer o que Ele faz. É obedecer, é renúncia, para que eu venha ter transformação, para que eu venha ter uma mudança de vida, da velha criatura para a nova. E eu só vou conseguir isso com intimidade com meu Pai, porque Ele me ensina o que é correto, Ele me ensina como eu todo dia tenho uma santidade. Sejam imitadores de Cristo, seja exemplo de Cristo. Anda como Ele nos ensina. Ame como Ele nos ensina. Perdoa como Ele nos ensina. Faça o bem como Ele nos ensina. Amém? E lá em 1 Pedro 15 e 16 fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo também. Em toda a vossa maneira de viver. Sede santo, porque eu sou santo. É isso que Ele nos ensina, amados. E se eu quero ser abençoado, às vezes nós estamos correndo atrás de tanta coisa, e nós só temos que estar ali, aos pés do Pai, adorando Ele como verdadeiros adoradores. Amém, igreja? Igual lá em 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso fazer, eu tenho a liberdade. Mas o que eu tenho que fazer? A vontade do Senhor. Aquilo que Ele me ensina. Amém, igreja? É isso que eu tenho que fazer. Glória a Deus. E eu quero ler lá em Filipenses. Filipenses 3. O pastor ainda leu lá no 8, não foi, pastor? E eu vou passar por ele. O Senhor fala comigo e contigo lá em Filipenses
3, 6, fala: não se preocupe com nada, mas em todas as orações peça a Deus o que vocês precisam e ore sempre com o coração agradecido. Eu tenho que ser sempre grata ao Senhor. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Sabe quem tem ela? O Filho de Deus. Sabe como é que é essa paz? O mar está revolto. Está tudo fora do lugar. Eita, está acontecendo tanta coisa comigo. Mas o Senhor, se eu sou filho dele e obedeço, e deixo de fazer a minha vontade para fazer a dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai me dar a paz que excede todo entendimento, que aos olhos humanos, alguém vai chegar e você vai contar o que está se passando, e você vai estar com aquele semblante alegre, cheio de paz, e ele vai falar: mas como é que pode? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, cheio da paz que excede todo entendimento, que aos olhos naturais, se você for olhar, você vai ficar em depressão, você vai descabelar, mas ele vai te dar aquela paz. Isso é para os filhos de Deus. E lá ele fala: no mundo tereis aflições, em João 16:33. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E assim nós vencemos também com ele, nos auxiliando, nos guiando, assim nós fazendo a vontade dele. Muitas, Salmo 34:19, muitas serão a aflição do justo. Tem a aflição do povo lá de fora e do justo. Sabe qual é a diferença? Tem aflição para todo mundo que está em cima dessa terra. A diferença: no mundo tereis aflições, mas a diferença é que eu tenho um Deus que em meio àquela aflição, Ele vai me dar alegria, Ele vai me dar a paz. Muitas são a aflição do justo, mas eu os livrarei de todas. Em Salmo 34:19, eu a livrarei de todas. Você vai passar pela aflição, mas Ele vai te dar vigor, Ele vai te dar força, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar a paz. Você quer andar em paz? Você quer andar alegre? Então seja filho de Deus e abandone a vida de pecado, e abandone a desobediência. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Em Tiago 4, versos 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Nós temos que sujeitar a esse Deus Pai poderoso, sujeitar a vontade dEle, ao querer dEle. É difícil, amados, é tão difícil. Nós passamos por situações que nós queremos murmurar. Quando foi ministrado o louvor, que a Analda começou a falar do deserto, mesmo aquele povo desobediente ali, ele teve aquele cuidado com tanta murmuração. Imagine nós, conforme o que obedecendo o Senhor, fazendo a vontade dEle. Aí vou lá em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a Deus. Quem é esse Deus, amado? É o meu Pai, é o teu Pai. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos do Senhor, obedecer, o Senhor, meu Deus, te exaltará. Ele te exalta, amado, sobre todas as nações. Onde você estiver, Ele vai te abençoar. Você não vai precisar ficar ali: eu quero isso, eu quero isso. Vai para o joelho, vai para a palavra, vai para a oração, vai para a adoração, vai para a obediência. Como é que eu vou aprender a obedecer? Como é que eu vou? Conhecendo mais do meu Pai.
Amados, nós não para dar ouvido à palavra. A gente pede tanto, fala tanto com Deus. E esquece de dar ouvido àquele que Ele nos fala através da palavra dEle. As bênçãos, elas vão vir. Mas é necessário eu ouvir atentamente o que Deus me fala e obedecer a palavra dEle, as leis, os mandamentos. Ele me ensina a meditar na palavra dEle noite e dia. Nós temos feito isso? Para que eu tenha a mente de Cristo, a mente do meu Pai, é necessário eu me alimentar do que Ele me preparou, da palavra, da adoração, do louvor. Eu quero tanta bênção, eu quero tanta mudança de vida na minha casa, do meu marido, mas eu não tenho mudado, eu não tenho feito a vontade do meu Pai e quero que as minhas orações sejam ouvidas. E estou em desobediência. É para nós, igreja. Não é para quem não vem, não. Também era, mas é para nós. Quando fala acerca do amor ao próximo, eu falei, Jesus, quando veio isso na minha cabeça. E Deus me falava. E o Senhor fala assim, tudo, filha, que eu falar contigo tem que ser compartilhado. Falar que nós aqui, igreja, eu sou a noiva, meu Deus é o noivo, nós não fala? O noivo vem buscar quem? A noiva. E sabe o que Deus me falou? Eu falei, Jesus, me ajuda. Eu sou o noivo e eu venho buscar a minha noiva. Mas muitos que estão dentro da igreja têm sido amantes do mundo. Você está entendendo, igreja, como é sério? Não basta eu estar aqui sábado, domingo, sentar nessa cadeira. Eu tenho que abrir meu coração. Eu tenho que falar, Senhor, me muda. Eu preciso. Eu sou pecadora. Me ajuda, Senhor. É essa oração que nós temos que fazer. Porque quando eu tiver mudança de vida, como Deus me ensina, as bênçãos ela vai começar a vir. Sabe aquela dor? Aquela situação na tua casa vai começar a ser transformada. Mas a mudança tem que começar em mim. É sério, eu fiquei, Jesus. Eu estou aqui dentro da igreja, mas estou sendo amante do mundo. Estou em pecado. Aí no grande dia lá, em Mateus 7, lá pelo 16, aí a gente vai chegar, Senhor, Senhor. Ele vai falar, afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Porque quem ama a Deus, faz só o bem. Quem ama a Deus, ama o próximo. Deus nos ensina, tem várias aqui, você começar a ler. E Jesus é o único caminho que nos leva até o Pai. Não tem outro, não tem atalho. Não tem esse negócio que eu estou com o pé lá no mundo e o pé aqui na igreja. É o pé, é o joelho, é o nosso corpo todo se jogado aos pés do Senhor. Se lançar na presença dEle totalmente. Amém? E eu quero ler aqui também rapidinho, porque, eita pastor. Oh Jesus, me ajuda, era tanta coisa. Lá em Filipenses. Em Filipenses 4, continua. 4:12. Eu comecei a ler a história de Paulo. É em Colossenses, é em Timóteo, é em Filipenses. Amados, leiam. É tremendo. E eu vou falar só essa parte, porque Deus falou tanta coisa comigo. Eu falei, Jesus, o que é que eu vou falar? Porque é tanta coisa que Ele me chamou a atenção, que Ele me ensinou. E aqui fala... Paulo, ele fala, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo, Paulo fala, de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, que esteja alimentado ou com fome, que tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Olha o que Paulo nos ensina. Que coisa tremenda. Em todo tempo,
Ele é o verdadeiro adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. Não importa se veio vendaval, não importa se foi dia de chuva, se foi dia de abundância, se foi dia de escassez, se foi dia de tristeza, se foi dia de alegria. Ele aprendeu. Com quem? E eu e você temos que aprender a viver contente, como Paulo nos ensina, em toda a situação. Ai, irmã Sônia, mas tu não sabe que eu estou com um ente internado, eu estou passando por isso. Aprenda. Paulo está nos ensinando a ser verdadeiro adorador, aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade, que quando nós aprender, nós vamos começar a viver o sobrenatural do Senhor. Sabe o que é o sobrenatural? É aquilo que eu não posso dar jeito, é aquilo que a minha mão não alcança, mas eu tenho que ser como Paulo. E eu lendo ali um pouco sobre Paulo, o Senhor me falava, Paulo, ele era perseguidor de Cristo. E ele passou, o Senhor falou, e ele passou a ser filho. E o Senhor me falava, filha, foi uma transformação tão grande, aquela transformação que eu tive que mudar até o nome dele, de Saulo para Paulo. Você está entendendo, amados? E quantas situações que você tem na sua vida, de você querer mudar, vai mudar, você quer? Paulo não mudou? E passou a fazer aquilo que Deus ensinava. Andou conforme a lei e os mandamentos. E ele não ficava só para ele, não. Onde ele ia, ele ensinava. É isso que Deus quer que eu aprenda. Que eu seja exemplo. Para que eu venha ensinar. No meu trabalho. Não cala a tua boca, não. Com as suas ações e com as suas palavras. Ame. Fale do amor de Deus. Paulo foi alcançado pela graça. Paulo foi alcançado pelo amor de Deus. E teve uma mudança radical. O que Paulo fez. E como ele foi transformado, a mudança de vida dele. Amados, o que é impossível para Deus? O que é impossível, aleluias, para o nosso Pai, porque nós só queremos dar glória para o Senhor, acreditar nas maravilhas dEle, quando está tudo bem, mas o Senhor, Ele recebe de nós é quando vai tudo mal. Ele quer ver o nosso louvor, Ele quer ver a nossa adoração, Ele quer ver a nossa entrega, Ele quer ver a nossa intimidade constante, como Paulo, porque o verdadeiro adorador, como foi cantado aqui, quando adora, as cadeias se rompem, as trevas vão embora, o mal vai embora, mas é necessário o cuidado de Deus, Ele é nosso escudo, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueça, Deus, meu Pai, Ele é tudo o que eu preciso. Amém, igreja, mas o horário está em cima, tanta coisa para falar, amados. Quando eu li essa passagem aqui de Paulo, e não foi muito não, mas assim o que eu li, eu pude ver o Deus grande que nós temos. Nós não temos dado crédito ao Deus, ao Pai zeloso que nós temos dado crédito às nossas vontades, o meu eu quero isso, como os filhos mimados. Mas seja filho obediente, porque as bênçãos, ela vai chegar lá na tua casa, quando tu começar a dar o primeiro lugar para o nosso Pai. Ele te dá colo, Ele te dá afago, Ele te exorta porque te ama, Ele te ensina. Porque Ele tem cuidado contigo. E Ele quer que você seja exemplo. Paulo foi exemplo, grandes coisas Deus fez através de Paulo. E grandes coisas Deus quer fazer através de mim e de ti. Dentro da tua casa e onde tu passar, mas é necessário eu ler, é necessário eu orar. Nós oramos por avivamento, o Senhor falava, quer avivamento? Vai para os meus pés, vai orar, vai adorar, vai me buscar.
Entendeu, amados? É isso. É isso. Quer avivamento? Renuncia à tua vontade. Lá em Mateus 6, verso 33, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos buscando as coisas aqui do mundo. Nós temos que buscar aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem, Ele é a fonte. Ele é a luz, igreja. E quando eu tenho Ele, nada vai me faltar. Por que a gente vai se preocupar pelo dia de amanhã? Amém? O louvor vai ainda louvar, gente? Oh, Jesus. Eu queria, e o Senhor, Ele nos chama. Ele nos chama. A responsabilidade de filho. Ele me falava, fala para a minha igreja. Eu vos chamo. Não é eu não, amado. É Deus. A responsabilidade de filho. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, é necessário eu ouvir. E abrir a porta. O Senhor, nosso Pai, fala: eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Intimidade na mesa. Quem senta na tua mesa é quem tem intimidade contigo. Entende, igreja? Ele quer essa intimidade contigo. E Ele falou para mim: filha, eu estou batendo na porta, tem me deixado lá. Mas quando... Entenda, começa a ler, fala: Senhor, me ensina porque eu quero, me ensina, Pai, porque eu sou falho, mas eu quero, como tu fez na vida de Paulo, tu pode fazer na minha hoje, tu pode através de mim fazer na vida do meu esposo, do meu filho, daqueles lá que eu não conheço. Amém, igreja? Então guarde isso no teu coração, seja filho. Faça o que é correto, faça o que é amável, faça o que é bom, faça. Pode ler Filipenses, amado, tem tudo, tudo. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. E eu falei para o meu Deus: Senhor, eu quero mudança na minha vida, eu dependo de Ti, eu quero ser chamada de filha. Eu quero renunciar à minha vontade. É isso que nós temos que pedir para o Senhor. Porque as demais coisas vai ser acrescentada. Amém, igreja? Aplauda esse rei. Aplauda ele. E faça a vontade dele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E quer fazer isso publicamente aqui no meio da gente? Tem não? Amém? Eu queria dar